Olá, papai e mamãe. Esse é o último vídeo que eu faço sobre a família, as drogas e os jovens. Existe um erro muito comum que acontece dentro das famílias, que é o pai e a mãe, quando vão falar com o filho, eles sobem num pedestal e se colocam muito acima daquela criança, ou daquele pré-adolescente, ou daquele adolescente. O ideal é que desde cedo, lá com 7, 8, 9 anos de idade, o papai e a mamãe desça do pedestal e converse com seu filho de igual para igual. Primeiro porque o entendimento que uma criança tem do mundo que a rodeia, principalmente nos dias de hoje, é muito maior do que às vezes a gente considera ser, não é? As crianças têm uma percepção do mundo fantástica e um entendimento daquilo que acontece ao nosso entorno muito grande. O que falta nessa relação, muitas vezes, é levar para a criança o, o problema e integrá-la à solução deste problema. Então, por exemplo, vamos discutir uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês os problemas da casa, né? O quanto se ganhou, o quanto tem para pagar, o que precisa ser pago, né? Se vai sobrar, se não vai sobrar, né? Colocar em perspectiva aquelas vontades que o filho tem e dizer, olha, este mês, filho, a gente não pode fazer. Não vai ter dinheiro para comprar, não vai ter dinheiro para pagar, né? Então a gente não pode comprar aquilo que você queria para esse mês. Mas vamos planejar, vamos tentar comprar isso daqui tanto tempo, né? Comecem a fazer com que aquela criança, lógico, não estou falando da criança de 3, 4, 5 anos de idade, viu, gente? Estou falando de uma criança de 7, 8, 9 anos de idade. A partir do momento em que ela começa a entender, não é, o que é o dinheiro, o que são os problemas da casa e fazer com que ela se integre às soluções desses problemas. Isso é importante. Sem, no entanto, tirar-lhe a infância, né? Criança tem que ser criança. Não podemos pular fase, como vem acontecendo, por exemplo, né, nos últimos anos. Né, o nosso governo ele tenta de todas as formas acabar com os elos familiares, o que é um grande erro, o que é um erro que vai. Os pais e as mães de hoje que estão permitindo que isso ocorra, eles vão ter problemas lá no futuro enormes. Sinto dizer, o seu filho muito provavelmente será uma pessoa desajustada dentro do mundo real, né? Então, papai e mamãe que ainda não caiu nesse engodo que nos é vendido por este governo mal intencionado, viúva do Muro de Berlim. Se você não caiu nessa ainda, meus parabéns. Se você caiu, dá tempo talvez de rever esses conceitos. Criança não pode pular fase, mas ela deve estar integrada amplamente dentro do seio familiar. Isso quer dizer o quê? Conversar dela, descer do pedestal, conversar com ela de igual para igual, mostrar para ela os problemas da casa, fazer ela participar das soluções dos problemas. Tá? Isso é importante. Isso é um dos passos que você dá para evitar que o seu filho seja adotado por um traficante. E hoje, nós não temos apenas o traficante de droga que pode adotar o seu filho. Nós temos também o militante político, né? Aquele cara que precisa vender a imagem de que tudo pode ser dado, né? Não deixe, não permite que isso entre dentro da sua casa também, porque nada nesse mundo é de graça. Não existe nada de graça. Né? O almoço que você come hoje, você teve que pagar por ele. Né? Não existe almoço de graça. Faça o seu filho entender isso. Faça o seu filho entender que tudo que a gente consegue é através do nosso próprio esforço. Tá? E não existe. A escola não é de graça, a saúde não é de graça, nada neste país é de graça.
Tudo isso nos custa e nos custa muito caro. Então, cuidado, porque muitas pessoas, muitas formas de vícios tentarão adotar o seu filho, e a forma de evitar isso é tornando o seu filho integrado à família de forma ampla e restrita, ok? Leve o problema para uma mesa redonda familiar e faça o seu filho fazer parte da solução daquele problema. Como, por exemplo, uma criança de 8 anos de idade, às vezes ele quer o quê? Uma bicicletinha nova. Coloque na mesa se vai sobrar dinheiro para a bicicletinha nova do seu filho esse mês. Se não vai sobrar, explique para ele por que não vai sobrar. E diga para ele e coloquem um prazo nisso, né? Negociem isso. Quando você negociar com seu filho, você não apenas apresentou a ele o problema, como você também fez com que ele participasse da solução daquele problema, que irá beneficiá-lo, né? E assim para tudo dentro da casa. Olha, filho, papai esse mês tem que pagar água, papai esse mês tem que pagar a luz, que o governo aumentou em mais de 100%, o papai esse mês precisa fazer a despesa de casa, o papai esse mês tem que pagar a sua escolinha, né? Ou tem que comprar o seu material escolar, tem que comprar o seu uniforme, enfim. Coloque o todo, né, dentro na mesa e faça ele participar da solução também, tá bom? Ele vai se sentir integrado à família, ele vai se sentir família, ele vai sentir que os pais dele o amam, né? Ele vai se sentir, mesmo com seus 8, 9 aninhos de idade, ele vai se sentir importante dentro do seio familiar, tá? E isso vai blindá-lo contra o traficante, contra o doutrinador político, contra o professor, né, que tenta doutrinar o seu filho dentro da escola, dizendo que, olha, na vida tudo é de graça, né? A gente não precisa fazer nada, o governo tem que dar, né? E não é nada disso, né? Porque não existe saúde de graça, não existe educação de graça, não existe nada de graça nesse país. Nós pagamos por tudo, nós pagamos por saúde, por educação, por segurança, nós pagamos pelas rodovias, nós pagamos tudo, né? Então, ensine o seu filho que nada nesse mundo vem de graça e que o politicamente correto não existe. Politicamente correto é tudo aquilo que aqueles que não querem ouvir querem que você faça, que você não fale, que você fique quieto, que ele te dê uma marretada na cabeça e mesmo assim você se cala, porque você não pode ofendê-lo, tá? Abandone o discurso do politicamente correto, incentive o filho de vocês a não adotar essa prática, tá ok? Aquilo que tem que ser dito deve ser dito, tá? Doa quem doer, goste ou não, né? Gostem ou não, tem que ser dito, tá ok? Porque isso manterá o seu filho longe das drogas. E o mais importante é que ele seja realmente mantido longe das drogas, longe do traficante. E você só consegue isso com unidade familiar, com família, ok? Desça do pedestal, converse com seu filho. Muito obrigado por assistir aos 4 vídeos desta série de vídeos que eu fiz sobre família, as drogas e os jovens. Obrigado.